no Salmo de número 110. Eu vou ler. Tem como pôr na Almeida? Eu vou ler na Almeida, revista e atualizada. Oi? Não, então pode deixar na Nova Versão Internacional, depois eu leio aqui. Vou ler na Nova Versão Internacional primeiro, depois eu leio aqui na Almeida Revista Atualizada, para que quem não tem a Bíblia pode acompanhar conosco no telão. Salmo davídico, e diz assim: O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. O Senhor estenderá o cetro de teu poder desde Sião, e dominará sobre os teus inimigos. Quando convocares as tuas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente, trajando vestes santas. Desde o romper da alvorada, os teus jovens virão como o orvalho. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à tua direita. Ele esmagará reis no dia da sua ira. Julgará nações, amontoando os mortos e esmagando governantes em toda a extensão da terra. No caminho beberá de um ribeiro, e então erguerá a cabeça. Deixe sua Bíblia aberta, oremos. Pai, estamos aqui na tua casa para te adorar no dia da ressurreição, no dia do Senhor. E agora nós queremos te adorar ouvindo a tua palavra. Por isso nós queremos acalmar nosso coração como Maria e não como Marta, que ficou inquieta. Tira as inquietações, as preocupações. E agora, Senhor, através do teu Espírito, abre nosso coração, como o Senhor abriu o coração de Lídia, para entender a tua palavra, Senhor. Que seja o teu Espírito Santo e as palavras de Jesus, que são Espírito e vida, falando através da minha vida. E que em nome de Jesus todo mal caia. E a revelação, ó Deus, do teu trono seja revelada a cada coração aqui. No nome de Jesus. Gostaria de falar nessa noite com você sobre Jesus entronizado à direita de Deus. Esse salmo de número 110 é um salmo que ele é citado 10 vezes no Novo Testamento. E é um salmo que o próprio Jesus falou dele. E nós encontramos essas citações no Evangelho de Mateus, Marcos e de Lucas. E esse salmo, ele não pode ser contemplado na sua plenitude se nós não estudarmos ele com acesso aos textos bíblicos que foram escritos, no caso, no Antigo Testamento, no hebraico. O texto aqui no hebraico, ele está fazendo um jogo de palavras da palavra Senhor, que quando nós lemos no português, a gente encontra só Senhor. Mas no hebraico tem a palavra para o nome de Deus, que é Iavé. O nome de Deus, quando aparece na Bíblia em caixa alta, a palavra Senhor, todas as letras em maiúsculo, quando você acha na sua Bíblia aí Senhor em caixa alta, é porque é o nome de Deus, Iavé. E quando não está em caixa alta é porque não é o nome de Deus, é outro. Então por isso que não dá para ter essa plenitude daquilo que está escrito. E aqui no texto, no versículo de número 1, no capítulo 110, no Salmo de número 110, diz assim na versão da Almeida: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. E aqui o primeiro Senhor que está dizendo é Iavé, o Deus Todo-Poderoso. Amém? Está dizendo a quem? Ao Senhor. Se você tem a sua Bíblia Almeida, ou tem mesmo a sua Bíblia NVI, na Bíblia Almeida está Senhor com letra minúscula, e na minha Bíblia NVI está Senhor com letra maiúscula, mas não está tudo em caixa alta. Você está reparando aí? Porque a palavra usada para Senhor ali é Adonai, que significa meu Senhor. E por que isso é importante?
Porque esse é um salmo, Davi é um salmo messiânico. O que é um salmo messiânico? É um salmo que foi escrito antes do tempo do Messias, do Cristo, e que profetizava, que falava sobre características do Messias, do Cristo. Amém? E aqui está dizendo o Senhor, Yahvé, o Senhor dos Exércitos, está falando para o Adonai. Para quem? Para o Messias, para o Cristo. Ok? E se você olhar no texto original, se você olhar aí na Bíblia Almeida, está o subtítulo do Salmo de número 110, está assim, Salmo de Davi, ou Salmo Davídico, porque o primeiro versículo na Bíblia hebraica está escrito Salmo de Davi, Tamid Semor Le David, que significa Salmo de Davi, é um Salmo de Davi. Então Davi, inspirado pelo Espírito Santo, ele que era rei, ele está dizendo que o Senhor, Yahvé, disse ao meu Senhor, ao Messias, o Cristo, que é também considerado um rei ungido, amém? Que foi por isso que Jesus foi preso e morto, amém? E ele faz uma declaração profética sobre esse Messias. Porque no original do texto, preste atenção, não está escrito a palavra no hebraico dizer, falar. Não está escrito dizer ou falar. Mas está escrito um oráculo, uma declaração profética de Yahvé. Isso é uma declaração profética daquilo que vai se cumprir na pessoa do Messias, do Cristo. Amém? E o que está dizendo que vai se cumprir na vida da pessoa do Messias, do Cristo? Que ele vai se assentar, é uma ordem de Yahvé, parte de Yahvé. Quando eu falo Yahvé é o Senhor, amém? Eu estou falando Yahvé para que você entenda a diferença de Yahvé e de Adonai, amém? Amém? Amém. E aqui está partindo a ordem de Deus, a ordem de Yahvé, para que o Adonai se sente à sua direita. Porque através da declaração daquele que se assenta no alto e sublime trono, do nosso Deus que é Deus de eternidade em eternidade, Ele está delegando o seu poder, a sua autoridade ao seu representante, ao seu ungido, ao seu rei, que ele mesmo declara que ele vai se assentar à sua direita, um lugar de exaltação, um lugar que um ser humano comum não pode se assentar à direita de Deus. Satanás tentou subir acima do trono de Deus, está escrito em Isaías 14, se não me engano, em Ezequiel 28, e ele foi expulso dos céus. Agora o Deus está falando do seu ungido, do seu Cristo, do seu Messias. Está dizendo, você vai se assentar à minha direita. Ele não impôs isso. O Senhor, o Yahvé, o colocou ali. E você ficará à minha direita até que os seus inimigos sejam derrotados. E eles serão colocados no pior lugar possível, debaixo dos seus pés. Por quê? Porque um judeu, ele pensa que um ser humano começa pela cabeça e termina no pé. O pé é o lugar mais fraco, mais insignificante. E quando ele fala dos pés, está falando debaixo dos seus pés. Aqui, amém? Quem garante isso é o Yahvé, é o Senhor dos exércitos, aquele que criou os céus e a terra, garante que o seu Messias, o seu ungido, o seu Cristo, irá se assentar à sua direita, e irá fazer um papel, como é revelado aqui nesse salmo, de general, de rei, de sacerdote e de juiz. Porque diz no versículo, na continuação, diz no versículo 2 do salmo de número 110: o Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Ou seja, a palavra para dominar também é a palavra para governar, está dando governo para ele. O Senhor está instituindo, aqui a palavra você pode ver que está em caixa alta. Se você não tem acesso ao hebraico, você pode ver pela sua Bíblia quando tem a caixa alta. E aqui tem caixa alta de novo, o Senhor. Olha só, o Senhor, através do seu Messias, vai estender o seu reinado. O seu reinado do céu aqui na terra, com poder,
com o seu cetro de poder. O cetro na Bíblia significa a autoridade, mas significa também aquele que domina, que governa, que tem poder e autoridade para destruir, amém? Ok? Está falando do governo, mas está falando também que ele ao mesmo tempo vai exercer um papel de general, porque ele tem poder para destruir, para defender, amém? Domina entre os teus inimigos, apresenta-se voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergido da aurora serão os teus jovens. Está dizendo que esse rei, esse general ungido, ele é constituído não por ser apenas alguém instituído por um homem, mas por Deus. E por ele ser instituído por Deus, meu irmão, minha irmã, aqueles que são santos vão se apresentar diante dele, porque aqueles que não forem santos e não estiverem com as vestes brancas, com seus santos ornamentos, não poderão se apresentar diante dele, mas serão destruídos com todos os outros. E continua o texto no versículo 4, dizendo que o Senhor, o Yahvé, jurou e não se arrependerá: tu és o meu sacerdote. Um sacerdote que nós temos diante de Deus para sempre, Jesus, pelo único e suficiente sacrifício na cruz. O que é sacerdote? Aquele que fica entre Deus e o povo. Por isso que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por Jesus. Então Jesus é rei, Jesus é general, mas Jesus é sacerdote, exerce o sacerdote eterno para interceder por nós diante do Pai, dia e noite, como diz lá em Hebreus 7:25, para sempre. O Senhor jurou. É uma coisa pesada no texto, está dizendo, o Senhor jurou. Por que o Senhor jurou? Por Ele mesmo. Ele não podia jurar nem pelos céus, nem pela terra, então Ele escolheu jurar por si mesmo. Ou seja, o Senhor garante o que Ele está dizendo, e o Senhor não se arrepende, ou seja, não vai voltar atrás do que Ele declarou. Tu serás meu sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, porque Melquisedeque não foi instituído por Moisés, por Arão, mas ele era sacerdote do Deus Altíssimo, como nós lemos hoje no ofertório. Foi instituído pelo Deus Altíssimo como sacerdote e acabou, e assim também Jesus, amém? O Cristo, aqui está falando do Cristo, ainda não sabia que era Jesus, mas está falando do Messias, amém? E aí então no versículo 5, você vai ver que o texto já não está mais com caixa alta. Está vendo o versículo 5? A palavra Senhor, o Senhor, ele não vai estar mais em caixa alta na sua Bíblia, nem na Almeida e nem na NVI, porque está falando do Adonai. Para esse que ele colocou, ele estará à nossa direita no dia da ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Está falando aqui que ele também é juiz, e que ele tem poder, olha só, não só para destruir. No hebraico tem tempos verbais que no português não tem, e às vezes você pega uma palavra morrer, e aí você joga num tempo verbal muito forte, e essa palavra morrer passa a ser destroçar. E aí a gente consegue ver aqui que esse tempo verbal é usado porque está falando que vai esmagar as cabeças. O que é a cabeça? Os governantes das nações, daqueles que não se sujeitaram ao governo de Deus, amém? Então está falando tudo isso sobre o Messias Cristo, que é general, que é rei, que é sacerdote e que é juiz, amém? Isso os judeus já sabiam, não sabiam que era na pessoa de Jesus. Mas se nós vamos ler lá em Mateus, vamos abrir Mateus 22, do 41 ao 46. Você pode acompanhar comigo no telão, na Nova Versão Internacional, vou ler aqui. Mateus 22, do 41 ao 46. Estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou: o que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? Mateus 22, agora está no 42. É filho de Davi?
Responderam eles. E ele lhes disse: então como é que Davi, falando pelo Espírito, chama Senhor? Pois ele afirma: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Versículo 45. Se pois Davi o chama Senhor, como pode ser ele seu filho? Ninguém conseguia responder-lhe uma palavra, e daquele dia em diante ninguém mais se atreveu a lhe fazer perguntas. Na visão dos escribas daquele tempo, o Messias, o Cristo, tinha que ser filho de Davi, tinha que ser descendente de Davi, tinha que ter na linhagem genealógica de Davi, e tinha que nascer em Belém. Jesus cumpriu essas duas coisas, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. José era descendente de Davi. Nós temos a genealogia de José em Mateus, e nós temos a genealogia de Maria em Lucas, que é diferente porque uma é de Jesus e outra é de Maria. Por ambos ele é descendente de Davi, e nós sabemos que ele nasceu em Belém. Amém? Amém? No entanto, Jesus não está dizendo que o Messias não seria filho de Davi. Ele está dizendo que o poder e a autoridade do Messias não está numa pessoa, não está no maior rei que Israel já teve, mas que o poder e a autoridade do Cristo, como diz no Salmo 110, está instituído no poder e autoridade supremo sobre todas as coisas, que é Yahvé. O Senhor, o próprio Deus, instituiu o Messias a sentar-se à sua direita, porque o próprio Davi disse, inspirado pelo Espírito Santo, disse o Senhor, Yahvé, ao meu Senhor Adonai: senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então o que ele está dizendo? Que o Messias e o Cristo, ele cumpre sim as profecias bíblicas de ter nascido em Belém e de ser descendente de Davi, mas ele é muito maior, e o seu poder, sua autoridade não é baseado nisso, porque isso Deus colocou apenas para nós comprovar qual é o Messias verdadeiro e qual que é o Messias falso. São profecias que foram cumpridas na pessoa de Cristo, amém? Mas a autoridade e o poder do Messias estão revestidos daquele que está sentado no trono, e que disse, e que fez um oráculo, e que fez um pronunciamento profético, de que aquele que é o Messias e o Cristo estaria sentado à direita de Deus. Amém? Amém. Ou seja, se Cristo foi colocado nesse lugar, ninguém pode tirá-lo. Você não entendeu o que eu disse. Se Cristo foi colocado nesse lugar de exaltação, ninguém, situação alguma, aconteça o que aconteça, nada pode tirá-lo do trono. Ninguém pode tirar ele do lugar que ele foi colocado pelo Pai. Ele está entronizado, ele está assentado, ele está ali até, olha só, preste atenção no texto, até que seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. E a Bíblia diz que o último inimigo a ser derrotado é a morte. Então, se a morte ainda existe, ele ainda ali está sentado. Amém? Amém? Amém. Por isso que o apóstolo Paulo disse em Romanos 8,34: guarda no seu coração quem os condenará, se é Cristo Jesus, que morreu e mais, que ressuscitou dentre os mortos e que está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele está à direita de Deus, um lugar de exaltação, um lugar que não é para um ser humano, mas porque Jesus cumpriu como ser humano, através do poder do Espírito Santo. Amém? Todas as profecias se conservou puro. Ele foi colocado nesse lugar de exaltação desde o dia que Cristo morreu e ressuscitou. Ele foi colocado nesse lugar. Amém? Amém. E o que eu quero dizer nessa noite para você, em meio a tudo isso que eu expliquei para você, estou explicando tudo isso para você, não é só para explicar para você saber, mas é para que você guarde no coração o tamanho do poder, da autoridade que tem o nosso Cristo, para que você guarde no seu coração que não há nada, nem perigo, nem espada,
nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem demônios, nem a morte, nem a vida, nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Amém? O próprio Jesus disse: as ovelhas que estão na minha mão, ninguém pode pegar, ninguém pode tirar de mim. E se você e eu não tivermos essa certeza, essa convicção da onde Ele está sentado, eu e você, nós vamos fraquejar, nós podemos desfalecer na nossa fé. E por isso eu quero trazer a você à memória alguns textos, alguns acontecimentos bíblicos de pessoas que tiveram essa revelação em meio à tribulação, em meio à dificuldade. Nós vemos, por exemplo, no Antigo Testamento, lá em Isaías 6, quando no ano da morte do rei Uzias, o profeta Isaías viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 asas cobriam os pés, e com 2 asas voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Em face da morte de um rei humano, e quando Isaías, provavelmente ele era um profeta, que era do governo. O que acontece se você trabalha para o governo e troca o governo? E se você não é funcionário concursado? Se você é comissionado, o que acontece quando troca o governo? Você é mandado embora. Então, se morreu o profeta, o rei Uzias, e se Isaías trabalha para o governo, e agora? Que rei que vai assumir? Um rei de Deus ou não? Será que eu vou poder profetizar? Será que vai matar? Será que vai manter meu salário? Então, no ano que morreu o rei Uzias, amém? Deus revelou para Isaías algo muito maior, que não importa se o rei de Israel morreu ou não morreu, se ele segue a Deus ou se ele não segue, se o rei de Judá segue ou não segue a Deus. O que importa é que no meio disso tudo pode se trocar reis, nações, pode se votar em um e ser eleito outro, você pode ser do partido A, partido B, mas seja partido A, partido B, partido C, de eternidade a eternidade, a Bíblia diz que o Senhor é Deus e está entronizado no alto sublime trono, acima dos querubins, entre os serafins, e Ele vai continuar reinando, de eternidade em eternidade. Nós sabemos que o Senhor está entronizado acima de qualquer coisa e qualquer ação que possa acontecer na nossa vida nos garante paz. Amém? Assim ele viu que ele estava perdido, não porque ele estava com medo de ser morto, ou porque ele estava com medo de perder o seu trabalho, mas porque ele viu o Senhor e viu que ele era santo e a sua santidade, e falou: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros no meio de um povo de impuros lábios. Mas aí Deus foi lá e o purificou e falou: quem há de ir por nós agora? Quando nós vemos o trono de Deus em meio à dificuldade, em meio à morte, em meio à desolação, em meio ao perigo de nós perdermos um amigo, perdermos um ente querido, em meio nós perdemos o nosso trabalho, o nosso sustento, em meio nós podemos até perder a nossa vida. A revelação do trono de Deus nos traz santidade, e a revelação do trono de Deus nos traz vocação, chamado de Deus, porque Deus falou: quem há de ir por nós? Ele não falou: quem há de ir por mim, porque quem está falando, quando Yahvé fala, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, amém? É a totalidade de Deus. Quem há de ir por nós? E ele falou: eis-me aqui. A visão do trono de Deus nos leva a um chamado, a cumprir um chamado. Outro texto que aparece agora, não só da visão de Deus entronizado, mas a visão, meu irmão, minha irmã, de Deus Pai entronizado e de Jesus Cristo à sua destra. Alguém aqui já foi perseguido por causa do Evangelho? Quem aqui já foi maltratado por causa de Jesus? Quem aqui já escarneceram, já tiraram sarro por causa de Jesus? Quem aqui já apanhou por causa de Jesus? Já apanhou, levanta a mão. Quem aqui já foi preso porque falou de Jesus?
Quem aqui já quase morreu por causa de Jesus? Levanta a mão. Em Atos 7, do 54 ao 60, Estevão estava pregando diante do Sinédrio e diante do sumo sacerdote, porque ele estava pregando Jesus e estava também pregando Jesus com sinais e maravilhas. E aí então ele pregou diante deles e falou: vocês têm que se arrepender. Vocês condenaram o Santo de Deus. Se arrependam. Aceitem a Cristo. E aí no versículo 54 de Atos 7, ouvindo eles isso, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Eles faziam assim com dentes de tanta raiva. Não sei se já ficou com tanta raiva que rilhou os dentes, mas eles estavam rilhando os dentes para ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele com quê? Com pedras. Apedrejaram ele. E lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute esses pecados. Com essas palavras adormeceu. Quando nós somos escarnecidos e perseguidos por causa de Jesus, nós precisamos ter a revelação do trono de Deus. E Estevão viu Jesus, Deus o Pai, e Jesus no reino de glória. Mas diferente do que está escrito aqui, e se eu não me engano é o único texto da Bíblia em que Jesus não está sentado no trono, mas ele está de pé para receber Estevão, aquele que estava morrendo por causa dele. Será que para mim e para você não está faltando essa revelação do trono em meio às dificuldades, em meio às perseguições, no dia a dia? Jesus, por mais que tenha ficado em pé, ele não deixou o seu lugar. Pode acontecer o que acontecer, ele entregou a Jesus o seu Espírito. E se entregou a Jesus esse Espírito, tem mais algum problema? Morreu, mas entregou para Jesus. Foi direto, não foi nenhum anjinho que foi receber ele no céu ali, pelo texto aqui, o próprio Jesus. Nós precisamos ter a revelação desse trono, desse lugar em que Cristo está sentado, aquele que governa, aquele que julga, aquele que tem todo o poder. Amém? Amém. Aquele que é nosso sacerdote eterno. Amém? Está faltando para mim e para você essa convicção de fé. Ou então eu posso te dar um exemplo que está lá em Apocalipse 22:3, de João, que foi preso por causa da palavra e foi preso na ilha de Pátmos. João, o apóstolo. Então o próprio Jesus ressurreto, com cabelos brancos como a neve, com os olhos ardentes como fogo, com o rosto reluzente como o dia. Ele vê esse Jesus que sai da sua boca como uma espada de dois gumes, e aí quando ele vê esse Jesus, ele cai como morto. Mas então quando termina Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 3, ele tem uma revelação que nunca mais haverá qualquer maldição na Nova Jerusalém, no novo céus e nova terra que Deus vai fazer. E ele vê que nela está o trono de Deus e do Cordeiro, e que os seus servos o servirão. Ele tem a revelação de Deus sentado no trono e de Jesus também sentado no trono. O Cordeiro, quando diz, é Jesus. Em meio à perseguição, em meio a ele estar preso por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus, ele tinha essa revelação do trono de Deus e sabia que por mais que ele tivesse tribulação e perseguição nessa vida e pudesse até morrer por causa do nome de Jesus, ele sabia que no fim das contas, aqueles que servem a Jesus,
Aqueles que têm, como ele diz no final de Apocalipse capítulo 22, bem-aventurados aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Bem-aventurados aqueles que não vivem mais da imundície, porque ficarão fora os cães, os idólatras, os imorais, os avarentos, ficarão fora todo aquele que ama e pratica mentira, os covardes, assassinos. Mas aqueles que lavaram suas vestes do sangue do Cordeiro terão acesso a esse lugar, que vão servir a Deus, servir ao Pai, servir ao Cordeiro, numa cidade onde não haverá mais luz, não haverá mais luz, que eu digo, não haverá mais o sol, porque o próprio Cordeiro será a luz e estará Ele mesmo ali entronizado em meio aos homens. Amém? E nós teremos livre acesso a Ele, a árvore da vida, ao rio de águas vivas. Amém? Ele estará ali sentado no trono, mesmo depois de terem se cumprido e os seus inimigos serem derrotados, Ele continuará sentando no trono. Amém? Mas para terminar, eu gostaria de falar para você do próprio Jesus falando com o Sinédrio lá em Lucas 22. Quando ele é perguntado pelo sumo sacerdote, logo que amanhece, reúne-se a assembleia dos anciãos do povo. Tanto os principais sacerdotes como os escribas o conduziram ao Sinédrio, onde lhe disseram: se tu és o Cristo, dize-nos. Então Jesus lhe respondeu: se vou lhe disser, não acreditareis, mas também se perguntar, de nenhum modo me respondereis. Desde agora estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso Deus. Ele vai citar Daniel 7, um texto também messiânico, que diz que o Messias iria se assentar à direita do Todo-Poderoso. Ele falou desde agora, porque a partir da sua morte, e por isso que diz o texto: tu és o meu filho e hoje me gerei. Desde a morte de Jesus, da sua ressurreição, ele passou a assentar à destra de Deus. E desse lugar ele vai continuar eternamente. Ele é aquele que tem todo o poder como general, tem toda a autoridade no governo. Amém? Aquele que é o juiz sobre todas as nações. Amém? Nós não precisamos nos preocupar com os juízes do Supremo. Amém? Porque vamos ter um juiz que julga com equidade, assim diz a palavra de Deus, que Deus assenta num trono e julga com equidade, que é o contrário de inequidade, com o que é errado, com seus próprios interesses, ou com corrupção. E que Ele vai ser o nosso sacerdote, aquele que vai nos representar diante de Deus para sempre, um sacerdote perfeito. Portanto, nessa noite, o que vale para mim e para você, depois que nós temos, eu oro, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos ter essa revelação do trono do Senhor, seja numa visão aberta, seja numa visão fechada, seja, Senhor, através de uma convicção no nosso coração, que nós possamos ter essa realidade de que Cristo está entronizado nos céus. Eu quero deixar para você uma pergunta: Jesus está entronizado no seu coração? Jesus está entronizado no seu coração, porque reinar Ele vai reinar. Ele já reina. A Bíblia diz que em Apocalipse que Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, que Ele é a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, aquele que estava morto mas que vive. Mas para mim e para você vale agora, como Ele diz para as igrejas de Apocalipse: aquele que conservar as suas vestes limpas, aquele que guardar a minha palavra, vai reinar comigo, junto com quando for julgar as nações, quando for cuidar das nações, vai reinar junto comigo. Ele está entronizado no seu coração. A palavra de Deus diz: se você confessar com a boca que
Jesus Cristo é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. No entanto, Jesus fala assim em Lucas 4:46: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Não basta só dizer que Jesus é Senhor e saber, numa confissão religiosa, da boca para fora. Eu tenho que crer com o coração, e crer está envolvido com obediência, e crer está envolvido com entrega, e crer está envolvido com senhorio, presta atenção, único. Não dá, a Bíblia diz assim, aquele que ama o mundo e as coisas que no mundo há, o amor do Pai não permanece nele. Então não dá para a gente brincar de ser crente, não dá para brincar de ser igreja, não dá para brincar, meus irmãos, com as coisas do Senhor. Portanto, ele tem que estar entronizado não só no trono de alta sublime glória, que ele sempre vai estar, mas eu e você temos que preocupar, a nossa maior preocupação na nossa vida é se ele está entronizado no nosso coração. E ser Senhor é ser dono, e ser Senhor é aquele que manda. Nós temos que obedecer e falar sim, Senhor, e a gente não precisa ouvir um muito obrigado, porque um Senhor não fala obrigado para o seu servo. Amém? Se nós tivermos essa convicção no nosso coração, o apóstolo Paulo vai dizer assim, que Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Se Jesus está no alto sublime trono, espiritualmente nós estamos com Cristo também. Amém? Amém? Por isso que nós somos reis e sacerdotes, e Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Mas para isso ele tem que estar entronizado no meu e no seu coração. Se ele estiver entronizado no meu e no seu coração, olha o que o apóstolo Paulo continua a dizer lá em Efésios 2, do 6 ao 10. Eu li para vocês os 6. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Em Cristo Jesus, se Ele estiver entronizado em nossos corações, meu irmão, minha irmã, nós vamos viver aquilo que nenhum olho jamais viu, nenhuma mente jamais imaginou e nenhum ouvido jamais ouviu. Mas ele precisa estar entronizado. Não pode ter outro assentado. Eu não posso estar assentado no meu coração. O meu eu, a minha vontade, o meu ego não pode estar sentado. Como não pode estar sentado no seu. E nem o dinheiro, e nem a fama, e nem qualquer outra coisa, e nem os prazeres, nada. Tem que estar o Senhor Jesus assentado, entronizado, e se ali Ele estiver, aconteça o que acontecer, nas tribulações, nas perseguições que nós vamos ter a convicção que por mais que possa acontecer, possa mudar rei, possa mudar presidente, possa mudar a moeda, possa mudar o que for, o Senhor continua sentado no alto sublime trono, e nós vamos estar em paz, porque Ele continua reinando, e nós vamos olhar para as dificuldades do dia a dia, e vamos estar em paz, e vamos estar tranquilos, porque Ele é o Rei do nosso coração. Nós vamos ter aonde nos refugiar. Tem uma canção que diz assim, que o Rei do meu coração seja a montanha onde eu corro, seja a fonte de onde eu bebo. Ele é a minha canção. Que o Rei do meu coração seja a sombra onde me escondo, seja o resgate por minha vida. Ele é a minha canção. Que o Rei do meu coração seja o vento em minhas velas, seja a âncora em meio às ondas. Ele é a minha canção. Que o Rei do meu coração seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias. Ele é a minha canção. E Ele é bom, e Ele é bom, e Ele é bom. Sempre bom. Bom, bom e bom. Ele tem que ser o seu refúgio, meu irmão. Você não está aguentando, não está aguentando, eu não estou aguentando, nós não estamos aguentando. Por quê? Porque Ele não tem sido o nosso refúgio.
Ele não tem sido a nossa sombra, Ele não tem sido o nosso escudo, o nosso baluarte, não tem sido a razão, o motivo, não tem sido a fonte das nossas águas, de onde nós bebemos. E por isso que nós tanto sofremos, mas nós tendo a convicção de onde que Ele está, e que nada pode tirar Ele daquele lugar, porque foi o Yahvé que disse, nosso coração vai estar em paz. E quando a gente estiver desesperado, é só correr para Ele. Aonde você estiver, você vai correr para Ele, e Ele é refúgio bem presente no dia de angústia. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor nos livra de todas, porque você fez o Senhor o seu refúgio, o seu baluarte. 10.000 cairão à sua direita, 1.000 cairão ao seu lado, e você não será atingido, porque você sabe quem é o seu Senhor, você o conhece. Talvez você nunca teve a revelação, mas eu me lembro uma vez que veio pregar aqui o pastor Pedro, que está lá no Japão, e naquele dia ele pregou Isaías 6, e quando eu estava orando, intercedendo pela igreja, pelo culto, estava orando naquele dia à tarde em casa, eu tive a revelação, como Isaías teve, do Senhor assentado no alto e sublime trono. Eu tive uma visão, e aí chegou aqui, ele pregou sobre isso, eu nem tinha conversado com ele sobre isso, mas mais do que uma revelação que a gente possa ter num dia, a revelação que temos que guardar no nosso coração é esse lugar onde Jesus Cristo está assentado. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. E por isso eu quero orar com você. Quero convidar você, se você quiser ficar de pé. E se você quiser, fale para o Senhor nessa noite o quanto você precisa que Ele esteja entronizado no seu coração. Fale para Ele aonde nós temos falhado na sua entronização, ou não temos buscado refúgio, por mais que deixamos Ele entronizado e estamos perdidos, cansados, sobrecarregados. Mas nessa noite o Senhor quer trazer um refrigério para nós, para mim e para você. Então fale com o Senhor, depois eu vou orar por você. Se você quiser colocar a mão no seu coração, Pai, nessa noite nós estamos aqui diante de Ti, diante da Tua palavra, porque o Senhor diz que aquele que medita na Tua palavra, de dia e de noite, é como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que produz o seu fruto no devido tempo. Ó Pai, através da Tua palavra nós vemos, ó Deus, ó Pai, o quanto o Senhor confiou o Teu reinado, a Tua soberania, a Tua autoridade ao Teu Filho. Por isso que Ele dizia que nada fazia por si mesmo, mas tudo que Ele fazia, porque Ele viu o Senhor, ó Pai, fazer. Tudo que Ele fazia, tudo que Ele falava eram as Tuas palavras, e que o Senhor continuava trabalhando enquanto Ele continuava. Portanto, Ele recebeu a autoridade que não foi dada por homens, pois Ele mesmo dizia que o seu testemunho era válido, porque Ele não dizia por si mesmo, mas que o Pai estava ali com Ele. E assim, ó Deus, diante dessa revelação de tamanha autoridade que foi conferida ao Cristo Jesus, nessa noite, ó Deus, nós te pedimos a revelação, ó Pai,
desse trono de glória, com o qual o Senhor disse para ele se assentar à sua direita. Ó Pai, vem revelar que o Senhor deu a Cristo, o nosso sumo sacerdote, o nosso caminho, verdade e vida, o nosso intercessor, mediador diante de Ti, ó Pai. O tanto que o Senhor confiou a Ele, como rei, como general, como sacerdote, como juiz, e que Ele estará sentado nesse lugar de eternidade em eternidade, e que o Senhor o colocou ali assentado, até que o Senhor também destrua todos os inimigos, até que destrua o último inimigo, que é a morte. E portanto, Senhor, nessa noite, nós queremos entregar a Ti também o trono do nosso coração, o trono da nossa vida, por inteiro, o corpo, a alma, o espírito, o coração, a mente, tudo, nosso presente, nosso passado, nosso futuro. Nós queremos entronizar o Senhor e dizer que Tu és Senhor, que nós queremos que o Senhor morreu e ressuscitou, o Senhor morreu pelos nossos pecados, ressuscitou no terceiro dia em carne, e que Tu és Senhor das nossas vidas, e vem reinar novamente em nossos corações, vem tirar de nós tudo que não é Teu, e vem nos fazer no dia de angústia, nos dias difíceis, saber que nada te tirará do Seu trono. O Senhor não sairá do lugar onde o Senhor está sentado, nada te deixará sair desse lugar, porque o Senhor reina de eternidade em eternidade. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos para o Senhor vir e nos revelar a entronização do Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu gostaria que você ficasse com os seus olhos fechados. Tem alguém aqui nessa noite que está muito triste. Gostaria que viesse aqui na frente. Eu quero orar por você. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero orar por você. O Senhor disse, quando Ele entrou em Nazaré, Ele citou o texto de Isaías, e Ele disse assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para curar os quebrantados de coração, para declarar liberdade aos cativos, e para dar uma coroa àqueles que estão em cinzas, e para dar vestes de louvor para aqueles que estão com o espírito angustiado, e óleo de alegria. O Espírito Santo traz uma alegria que vem do trono. Feche seus olhos. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, pela Tua filha, Pai. Pai, que o Senhor venha derramar sobre ela a alegria que vem do Teu trono. Uma alegria que vem na alma, uma alegria que vem do interior, e que faz ela ser aceita do jeito que ela é, porque o Senhor pagou um alto preço. Assim como ela está, o Senhor pagou um alto preço, e portanto a vida dela não é mais dela, mas é Tua. E assim o Senhor faz com aquele que é Teu. O Senhor diz: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque eu sou manso e humilde de coração. O meu fardo e o meu jugo é leve. E aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Que assim, Pai, o Senhor venha fluir com rios de águas vivas, que traz a vida do Espírito, a alegria que só o Senhor pode dar. Que o Senhor traga esse óleo de alegria, que o Senhor traga, Pai, em nome de Jesus, veste de louvor. Que o Senhor traga o lugar onde o Senhor colocou a Tua filha antes mesmo dela nascer, um lugar de vida e de alegria. Em nome de Jesus, todo mal, todo espírito de tristeza, toda amargura, em nome de Jesus, todo espírito maligno, toda seta, todo sofrido, fortaleza caia. Declara essa mente cativa a Cristo, em nome de Jesus, e declara a alegria do Senhor, que é a nossa força, e a alegria do Senhor que vem ao nós louvarmos ao Senhor, em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Tem alguém que está com dor no pé? Tem alguém que está com dor no pé? Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Tem alguém que está com dor no pé? Ou com alguma dor no corpo? Vem aqui que eu quero orar por você.
Tem alguém que está com alguma dor no corpo? Eu quero orar com você. Você que crê, vem aqui na frente que nós vamos orar com você. Em nome de Jesus. 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 Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem aqui, Mamira, por favor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Te agradecemos, Pai, pelo que o Senhor já fez. E pedimos agora, Pai, para que o Senhor cure as costas da tua filha. O Senhor coloque através do teu Espírito o teu poder agora nas mãos da tua filha. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ordenamos que toda dor, todo mal saia. Em nome de Jesus, profetizamos agora cura completa nas costas, que saia todo mal agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sai todo mal, sai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora vamos orar para a irmã. Essa perna, irmã. Amém. Põe a mão, irmã. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Pedimos agora que o Senhor coloque seu poder aqui agora, Pai, através do teu Espírito Santo. Todo mal da perna, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sai agora todo mal, toda dor, físico ou espiritual, sai agora. Em nome de Jesus, declaramos a cura de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora as duas, mexe a perna, mexe as costas, vê se está com dor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, glória a Deus, toda honra, glória, majestade e poder. Amém? Passou, glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus. Amém? E você, irmão? Está melhor? Amém, glória a Deus. Vamos dar uma salva para Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Você pode se assentar.